Olá, patriotas. Vamos falar aqui do socialismo, os erros do socialismo, os pontos injustos, por que ela não dá certo. Nos países onde foi colocado em prática e não deu certo, por que não dá certo. Como esses países da América Latina que foram aplicados esse regime socialista e não deram certo. Por que não dá certo, né? É porque socialismo, que é um estágio intermediário para chegar ao comunismo. O socialismo é um grau de comunismo pela metade. Então, para se chegar ao comunismo, passa pelo socialismo. Então, o socialismo, como o próprio nome diz, é como se o empresário que fundou aquela empresa, que investiu seu capital inicial, que idealizou o projeto, que teve a ideia, que teve o investimento, né, que colocou o investimento lá, é como se ele fosse dono daquela empresa, juntamente com o governo e com as outras pessoas da sociedade, com todas as outras pessoas, com os empregados, com os desempregados. É como se fosse mais ou menos assim. De que forma? Porque no socialismo, o governo, o Estado, ele precisa dividir os rendimentos, o lucro, a riqueza, a produção, né, o resultado daquela empresa, dividir com todas as pessoas meio que de igual forma, para que ninguém fique sem usufruir daqueles bens. Então, no socialismo, muitas vezes as empresas elas passam a ser estatais, passam a ser do governo. Por quê? Porque no socialismo ele desestimula o investidor particular, do setor privado, porque precisa arrecadar muitos impostos e esses impostos pesam na empresa. Então, as empresas não conseguem se instalar, não conseguem respirar, sobreviver. Por que precisa cobrar muitos impostos? Porque o governo vai precisar de uma boa parte ali da produção das riquezas para sustentar a população que muitas vezes está desempregada, que muitas vezes tem dificuldade e precisa do governo. Então, o governo socialista é aquele governo que é mais forte, que distribui mais benefício para a população. E ele distribui de onde? O governo não gera riqueza, ele distribui do que ele arrecada das empresas, do setor privado. Então, as empresas elas têm mais dificuldade e aí acaba tendo menos empresa no mercado particular, menos empresa concorrendo e aí menos emprego para a população, menos impostos sendo arrecadado e aí se torna tudo mais difícil, porque as empresas desestimuladas, pois o Estado é forte, é um Estado que cobra impostos altos, né? O Estado é burocrático e as empresas não conseguem sobreviver com facilidade. Elas não têm tanta liberdade para atuar. E as poucas empresas que sobrevivem no país socialista, elas precisam elevar os preços dos seus produtos para que assim elas obtenham lucro. Então, aquela população ela vai dar de cara com a população, o consumidor vai ter cada vez mais produtos mais caros, né, com preços elevados, e aí muitas vezes não vão poder comprar. Então o governo tem que muitas vezes ajudar. E aí é assim, é uma coisa puxando outra e faz com que exista mais pessoas desempregadas, mais pessoas precisando do governo e o governo precisando de mais imposto para sustentar essa população e os empresários com mais medo de empreender, pois não tem certeza, não tem segurança se vai ter o lucro ou não. Então, o socialismo ele trava um país. Então, no socialismo, as empresas do setor particular
é como se ela não fosse totalmente do empresário, do dono daquela empresa, mas ela é também da população e do governo, pois dos seus rendimentos, boa parte vai para o governo, que é para ele distribuir de acordo com as necessidades da sociedade. E aí uma das coisas que o socialismo causa é menosprezar a meritocracia. Por quê? Porque ela vai distribuir os benefícios mais ou menos iguais, tanto para aquele que está se esforçando, trabalhando, como para aquele que está precisando do governo. Então, aquelas pessoas que estão precisando do governo, muitos deles acabam ficando dependentes do governo, meio preguiçosos e não querem trabalhar. E a outra parte que estaria se esforçando para ter uma premiação maior, um resultado maior, mas ela vê que ela está trabalhando também para manter outras pessoas que muitas vezes estão paradas, então ela não tem o estímulo para produzir mais, para evoluir, né? Pois se ela evoluir e o resultado dessa evolução for uma premiação, ela passar a ganhar mais, ela lucrar mais, as pessoas lucrar mais, as empresas lucrar mais, ela subir de cargo para no caso do empregado, passar a ter um salário maior, aí isso é a meritocracia. A meritocracia vai estimular as pessoas a procurar se desenvolver mais e produzir mais e melhor, com qualidade e com produtividade. Mas se não tem isso, então as pessoas acabam relaxando e isso torna um país menos competitivo. Então as pessoas que são no mundo da política, os parlamentares que são mais socialistas, dos partidos socialistas, eles buscam beneficiar a população, mas tirando de onde? Nos projetos deles vai tirar o custo, a sustentação, né, a despesa em cima de quem está produzindo. Então seria das empresas. Então a população, muitas vezes, que está sendo beneficiada, vai achar que aquele candidato, aquela pessoa, aquele governo daquele partido é bonzinho, pois ele está procurando dividir os bens, dividir os resultados, tornando a sociedade mais igualitária. Só que ele está tirando, não é ele que está produzindo, ele está tirando, a lei dele faz com que tire das empresas e de quem está produzindo mais. Então, vai desestimular essas pessoas que estão produzindo mais, que estão melhorando. Outro defeito do socialismo é que o Estado passa a ser cada vez mais um Estado que controla tudo, onde o governo determina tudo, onde o governo determina onde que as pessoas vão empreender, através de medidas. Então,